Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a última videoaula, o último assunto que a gente tem que ver sobre dentro da matéria de saúde pública, tá? Não é menos importante do que as outras, tá? É imunização, é sobre vacinação. Então é muito importante a gente saber e assistir até o final essa aula, tá? Então, sobre os imunobiológicos. Toda vez que a gente falar de imunobiológicos, a gente vai pensar em vacina, tá? As vacinas podem ser formadas com vírus vivos, atenuados ou inativos, bactérias mortas ou toxoides. Podem conter um imunizante, dois ou mais agentes imunizantes. Então, tá. As vacinas, elas podem ser formadas por vírus vivos, né, que são vírus em pequenas quantidades, né, em pouquíssima quantidade, que é injetada no corpo, né, para o corpo formar anticorpos contra aquela doença, atenuados, que são modificados, ou inativados, ou vivos que são inativos, não são vivos, eles são inativos, tá? Bactérias mortas ou bactérias que ainda produzem algumas toxinas. Tudo isso por quê? Tudo isso é em pequena quantidade, mas por quê? Para causar no nosso corpo uma resposta imunológica contra aquela doença, contra aquele vírus, contra aquela bactéria, tá? Então, pode ter um imunizante, então pode ser de uma doença só, como a vacina só para sarampo, só para hepatite, só para tuberculose, ou na mesma vacina pode ter dois ou mais agentes imunizantes, que é o caso da tríplice viral, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são 3 vacinas em uma só, tá? São 3 vírus, desculpa, em uma só. Podem ser adicionados à vacina conservantes e antibióticos para evitar o crescimento de fungos e bactérias, e compostos de alumínio que aumentam seu poder imunizante. Então, junto aí, né, dos vírus e bactérias, pode ter conservantes, antibióticos, cada vacina ela é específica, tá? Existem diferenças entre uma e outra, entre uma vacina e outra, de acordo com a composição. Então, aqui a gente vai ver todas as vacinas, praticamente todas as vacinas que existem. Não sei se estão, não lembro se eu consegui colocar todas, mas acredito que sim, tá? Então, a vacina BCG. A vacina BCG é aquela que faz a marquinha no nosso braço, né? E que é para todo mundo ter uma marquinha, né? Ou então pelo menos um sinalzinho. Ela é uma vacina que é contra as formas graves de tuberculose, né? Porque a gente só fala assim, BCG é tuberculose. Mas existe tanta gente com tuberculose e tomou vacina? Sim, tomou vacina. Mas a BCG, ela tem a intenção de proteger contra as formas graves da tuberculose, tá? Que a tuberculose, a gente viu lá em microbiologia, que não dá só no pulmão, né? Ela pode dar nas meninges, ela pode dar em alguns outros órgãos, tá? Então, é contra essas formas graves da tuberculose a BCG, que é aquela que o nenenzinho toma, geralmente, ainda no hospital, antes de ter alta, né? Que faz aquela bolinha na hora, sobe aquela bolinha na hora que aplica, depois faz feridinha, né? É essa BCG. A hepatite B também é uma que a criança toma, né, no hospital ainda antes de sair, que previne contra a hepatite causada pelo vírus B, que é uma das mais graves, tá? VIP ou VOP são as vacinas contra a poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil, tá? Então, a VIP é porque ela é injetável, tá? Antigamente, a vacina contra a poliomielite, ela era só a gotinha, a famosa vacina da gotinha, né? Mas nos primeiros meses de vida, ela também é administrada e é injetável, intramuscular na criança, tá? Então, a VIP e a VOP, VIP tem o I de injetável e O do VOP tem de oral. A tetravalente, tetra é de 4, tá? Então, ela é uma vacina combinada, que é da DTP. A DTP é contra o tétano, difteria e coqueluche e meningite. E mais a IB, que é contra a pneumonia, que é o Haemophilus influenzae, que é o vírus que causa essa pneumonia, tá?
Então, a tetravalente é uma combinação da DTP mais a IMB. Então, são 4, né? 4 prevenções de 4 doenças em uma só. A pneumo 10, pneumocócica 10, faz uma proteção contra as infecções causadas pelo Streptococcus pneumoniae, que é o responsável por causar otites, que são infecções nos ouvidos, sinusites, meningites e pneumonias. Meningocócica C protege da doença invasiva causada por Neisseria meningitis C, que é uma bactéria, né, que inflama as meninges, então é uma doença grave também. Febre amarela, a vacina protege contra a febre amarela. A SCR é uma tríplice viral. Ela imuniza contra as doenças sarampo, cachumba e rubéola. A DT é a dupla adulto, proteção contra difteria e tétano. Como o nome já diz, dupla adulto, então ela é aplicada geralmente em adultos. E a influenza protege contra a influenza, que é a gripe. Aqui a gente vai ver um pouquinho, esse daqui é para falar sobre o que protege, assim, né, as doenças. A ideia é de erradicar as doenças, né? Uma das doenças erradicadas aqui é a poliomielite, paralisia infantil, está erradicada no Brasil. O sarampo também estava, mas não está mais, depois do ano passado, né? Do surto, epidemia que teve aí de sarampo. Mas a ideia é erradicar essas doenças através das vacinas. E aí a gente fala um pouquinho sobre o calendário vacinal. O da criança, né? Então, faz parte do cuidado, da atenção com a criança, né? Todas as crianças serem vacinadas e terem todas as vacinas em dia, né? Por quê? Para proteção, mas para a gente ter o controle dessas doenças e evitar que as crianças adoeçam, né? Pensando que a idade mais propícia, assim, de adoecimento são os primeiros anos, né? Do nascimento até mais ou menos os 5 ou 6 anos é que acontece mesmo as doenças. Então, a ideia é que aconteça, sim, a vacinação, né? O SUS tem uma meta de 100, o programa, né? O SUS, junto com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que nem eu falei ontem para vocês, tem uma meta de 100% de crianças vacinadas. 100%. Então, a gente não tem nenhuma desculpa, a gente não tem nenhuma exceção. 100% das crianças vacinadas, tá? Isso é um desafio, as mães às vezes não gostam de levar, não querem levar, fala que sofre muito e realmente sofre mesmo, tá? Mas são o primeiro ano de vida praticamente que a criança sofre com as vacinas, depois são só os reforços, né? Existe aí um trabalho, né, do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para crianças conseguir a matricular na escola ou continuar permanecendo na escola e na creche com a carteirinha de vacina atualizada. Enfim, é uma coisa que está se tentando fazer, mas ainda está caminhando. Mas é uma ideia para a gente conseguir atingir os 100% dessas crianças. Então, vamos lá. Vamos falar do calendário vacinal. Acho que no vídeo não dá para ver direito. Deixa eu ver mais perto se dá para ficar mais nítido. Isso. Então, quando a criança nasce, que nem eu falei para vocês, ela toma BCG e a hepatite B. Logo na internação, antes de sair de alta da maternidade. Nasceu, antes de sair de alta, recebe essas duas vacinas. Aí, quando ela completa 2 meses de vida, ela toma uma dose da pentavalente, que é aquela que são 4 combinações, que é a DTP mais a IB, né, que é do Haemophilus influenzae, que causa pneumonia, e mais hepatite B, a segunda dose da hepatite B. Então, ela toma todas essas em uma só. Aí, depois ela toma a primeira dose da VIP, que é a da polio. Aí, ela toma a primeira da pneumocócica e toma a primeira da rotavírus. No slide anterior falou falta da rotavírus. Mas a rotavírus é aquela doença viral que... Aí, a vacina da rotavírus é para prevenir o rotavírus, tá? Então, no segundo mês de vida, a criança recebe tudo isso.
Então, é muita coisa, né? Então, as mãezinhas têm dó, a criança sofre, às vezes, geralmente a criança fica enjoadinha, tem febre, né? A pentavalente geralmente deixa um calombo, deixa uma vermelhidão na coxa da criança. Desculpa. Deixa uma vermelhidão na coxa da criança, então é uma vacina que pode dar reação. Tem criança que tem criança que não tem, tá? Quando a criança completa os 3 meses, ela toma a primeira dose da meningocócica C. Com 4 meses, ela toma a segunda dose de todas as que ela tomou com 2 meses, tá? Então, a gente costuma dizer que os meses pares são os mais que judiam mais, né? Então, ela toma a segunda dose da pentavalente, da VIP, da pneumo e da rotavírus. Com 5 meses, ela toma a segunda dose da meningo. Com 6 meses, ela toma a terceira dose da pentavalente e a terceira dose da VIP. A pneumo e a rotavírus são só 2 doses, ela não toma mais. Depois são só os reforços. Com 9 meses, ela toma da febre amarela. A vacina da febre amarela antes era só para as regiões endêmicas, né? Que são aquelas regiões que tem mais, que são propícias mais a ter essas doenças. Mas agora ela faz parte do calendário vacinal nacional por conta daquela epidemia que a gente teve de febre amarela no ano de 2018, tá? Então agora faz parte do calendário vacinal da criança, 9 meses febre amarela. Aí, com 1 aninho de idade, a criança toma o reforço da pneumo, o reforço da meningo e a tríplice viral, que é contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. São 3 em 1, tá bom? Com 1 ano e 5 meses, não, desculpa, com 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, ela toma um reforço da DTP, que é contra difteria, tétano. O primeiro reforço, que é a VOP, que é a vacina contra a poliomielite, a gotinha. Vacina contra a hepatite A e a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. São os 3 vírus, tá? Isso com 1 ano e 3 meses. Depois de 1 ano e 3 meses, praticamente a criança está livre. Com 4 anos só, ela vai tomar o segundo reforço da DTP, o segundo reforço da VOP e o segundo da varicela. Então, depois, com 4 anos, são esses reforços que a criança toma. Do 1 ano e 3 meses até os 4 anos, a criança não fica esse tempo todo sem tomar vacina, né? Ali tem de 6 meses a 5 anos, anualmente a criança toma a vacina da influenza, tá? Que é contra a gripe, tá? A vacina da gripe, a gente fala assim, toma vacina da gripe, fico gripado. A vacina da gripe, como todas as outras vacinas, elas tendem a proteger contra as formas graves dessas doenças, tá? Então, tomou vacina da gripe? Então não vou ficar gripado de jeito nenhum? Não, você pode ficar gripado sim, mas os sintomas com certeza serão leves, tá? Porque uma gripe, ela pode levar à morte, dependendo da condição de saúde da pessoa, tá? Pode sim, principalmente as crianças e os idosos, tá? Então, uma gripe não é só uma gripe, né? Assim como o coronavírus não é só uma gripe, mas a gripe em si, ela pode ser grave. Então, a ideia da vacina é que ela evite essas formas graves. E ela tem que ser dada todos os anos porque o vírus da gripe, ele sofre mutações, tá? Então, ele é inteligente e ele consegue se modificar todos os anos. Então, todos os anos existem novos tipos de gripe, de vírus, né? Que são muitos, assim, que não dá pra gente falar. Mas são muitos os vírus, né? São muitos os tipos que ele se muta, as suas mutações. Então, todo ano tem que renovar, porque são novas modificações no vírus, tá? Então, esse é o calendário básico da criança. Fora que da polio também, às vezes, tem campanha. Então, às vezes tem campanha de sarampo, às vezes tem campanha de febre amarela, às vezes tem campanha de qualquer coisa. E fala assim, as crianças até 5 anos têm que ser vacinadas. Então, né,
dos 15 meses, às vezes até os 4 anos, a criança não vai ficar livre de vacina. É claro que ela não vai tomar todos os meses igual ela tomava antes, mas os reforços e as campanhas terão, e isso é importante, tá? Aí aqui a gente tem o calendário vacinal dos adolescentes. Aquele primeiro calendário era dos ao nascer aos 6 anos. Esse daqui é dos 7 aos 9 anos. Então, as meninas entre 9 e 14 anos tomam a vacina do HPV, né? O HPV é o papiloma vírus humano, que é aquele que é sexualmente transmissível, responsável pelo câncer de colo de útero, né? Então, hoje é uma vacina relativamente nova aí, o HPV. E hoje as meninas podem se prevenir, tanto as meninas quanto os meninos, com relação a isso, tá? Então, ela toma 2 doses com intervalo de 6 meses entre cada uma. As meninas entre 9 e 14 anos. Os meninos entre 11 e 14 anos. Tanto meninas quanto meninos entre 11 e 14 tomam uma dose da meningo, tá? O reforço da meningo C, da meningocócica C. Aí, em qualquer idade, tá ali do ladinho, qualquer idade. VIP, 3 doses, dependendo da situação vacinal. BCG, dependendo da situação vacinal, prioritariamente até os 15 anos. Febre amarela, dose única, se nunca tiver tomado. Hepatite B, 3 doses, dependendo da situação vacinal. A dupla adulto, 3 doses, dependendo da situação vacinal e reforço a cada 10 anos. E a tríplice viral, 2 doses, dependendo da situação vacinal. O que é esse quadro que tá escrito qualquer idade? Se o adolescente chega lá, de repente chega uma criança lá, ó, dos 7 a 9 anos, não digo que é adolescente, né? Mas os adolescentes. Chega lá um adolescente de 13 anos, não tem carteirinha de vacina. A mãe, né? Eles vieram de outro estado do país e se perdeu a carteirinha na mudança. O que fazer? Quando não há registro, não há carteirinha e não há registro no sistema, precisa vacinar tudo de novo. Tá? Então, esses de qualquer idade são as doses mínimas que um adolescente precisa ter em sua carteirinha, respeitando a diferença de meses entre as doses, tá? Tudo isso, gente, é muita coisa. É muita coisa. Não precisa decorar. Ai, com 5 meses toma isso, com 10 meses toma isso, com 11 anos toma isso. Não precisa decorar. Até porque se vocês forem trabalhar em alguma unidade básica de saúde, o calendário vacinal tá lá, porque é muita vacina, né? E às vezes faz confusão. Mas a gente precisa saber, tô explicando o calendário vacinal para vocês terem uma noção que isso existe e a importância que é de seguir esses calendários. Aqui a gente tem o calendário vacinal dos adultos. Então, dos 20 aos 59 anos. Um adulto de 20 a 59 anos precisa ter uma dose de febre amarela, 3 doses de hepatite. A dupla adulto é a vacina dos 15 anos, famosa dos 15 anos. Ela é tomada com 15 anos e ela precisa ter um reforço a cada 10 anos. Então, tomar com 15, com 25, com 35, a cada 10 anos ela precisa ser reforçada. E a tríplice viral, que é a SCR, sarampo, cachumbo e rubéola, dos 20 aos 29 anos precisa ter 2 doses e dos 30 aos 59 precisa ter uma dose. Atenção nessa parte. Para ir para campo de estágio, todos vocês precisam estar com carteirinha de vacina em dia. E nessa carteirinha, minimamente precisa ter essas vacinas, tá? Minimamente. Se tem, porque tem gente que não tem a carteirinha de vacina de criança. Não tem. Então, se for atualizar, se for fazer uma nova carteirinha, minimamente são essas. Uma de febre amarela, 3 doses de hepatite, a dupla adulto precisa ter uma dose e o reforço a cada 10 anos, e a SCR, quem tem até 29 anos, tem que ter 2 doses. Quem tem até de 30 a 59 precisa ter uma dose, tá? Então, vocês já podem ir providenciando isso lá no posto de saúde. Quem perdeu a carteirinha, solicitar a segunda via. Quem perdeu porque perdeu e não tem nada no sistema, começar o esquema novamente, para quando chegar o estágio de vocês estarem com a carteirinha em dia, tá?
Agora, algumas situações especiais. Na vigência de surtos em creches, escolas, instituições ou em caso de epidemia de doenças abrangidas pelo Programa Nacional de Imunização, pode-se tomar medidas de controle, como a vacinação em massa da população-alvo, que não precisam estar implícitas nas normas de vacinação. Então, o exemplo foi ano passado. Sarampo. Sarampo se alastra muito, né? Uma pessoa pode contaminar até 15 pessoas. Então, nas creches e nas escolas, estavam tendo muitos casos. Então, quando são esses tipos de surtos e epidemias, há um embasamento pelo Programa Nacional de Imunização que algumas vacinas elas podem ser reforçadas, tá? Então, no caso do sarampo, por exemplo, no ano passado, a gente chamava de bloqueio. Não sei se vocês chegaram a passar por isso, ouvir esse nome, alguém ir na casa de vocês para poder fazer, né? Então, bloqueio é o quê? Vacinar, fazer o reforço de todo mundo de novo dessa doença, para ver se aumenta a chance dessa pessoa não se contaminar, tá? É claro que existe todo um cuidado com relação à idade, né? As doses que a pessoa já tem da vacina, tem todas essas avaliações. Mas são situações especiais e podem acontecer. As campanhas ou intensificação das vacinas são estratégias que visam ao controle das doenças de maneira intensiva ou a extensão da cobertura vacinal para a complementação do serviço de vacinação de rotina. Outra coisa que pode acontecer é o que aconteceu com a febre amarela, né? Começou a ter casos, né, aqui em São Paulo. Vamos falar de São Paulo que a gente mora aqui, né? Então começou a ter casos aqui em São Paulo e não era uma vacina de rotina. Só tomava febre amarela quem ia viajar para outros lugares endêmicos ou para fora do país. E aí viram que não, que vamos ter que cobrir, vamos ter que fazer uma cobertura vacinal, vamos ter que vacinar todo mundo, imunizar todo mundo contra a febre amarela, que foi aquela confusão de filas quilométricas, de campanha e tudo mais. Então, campanhas assim, ou bloqueios, né? Essas situações especiais, elas podem acontecer. Contraindicações. Então, assim, existem algumas contraindicações específicas com relação a algumas vacinas, mas eu acho que vale a pena a gente saber no geral. As vacinas produzidas com base em bactérias ou vírus vivos atenuados não devem, em princípio, ser administrada a pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, acometidas por neoplasia maligna é câncer, em tratamento com corticosteroides em altas doses ou submetidas a outras terapias imunodepressoras e grávidas. Terapias imunossupressoras seria, por exemplo, o tratamento de câncer, quimioterapia e tudo mais. Tratamento de HIV, tá? De AIDS, na verdade. E as grávidas também. Então, algumas vacinas, né, que tem bactérias e vírus vivos, tem essas contraindicações. A da febre amarela, por exemplo, tinha essa contraindicação, porque era um vírus vivo. A do sarampo também, tá? Então, no geral, essas são as contraindicações. Existem algumas falsas contraindicações, né? Se vocês forem trabalhar na atenção básica, se vocês forem trabalhar no posto de saúde, vocês vão ver que existem muitas ou informações desencontradas, informações falsas, ou algumas desculpas que algumas pessoas usam para não se vacinar ou não dar a vacina ao filho, né? Então, falsas contraindicações. Então, assim, não é contraindicação. Afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório, com tosse ou coriza, por exemplo, rinite, sinusite, não é contraindicação. Diarreia leve ou moderada, doenças de pele, histórico ou diagnóstico de tuberculose, hepatite, coqueluche e tétano, não é contraindicado. Desnutrição, uso de antibiótico, antecedente familiar de convulsão, doença neurológica estável, com ou sem presença de sequelas, então AVC, com sequela, convulsões, não são contraindicações. Alergias, exceto as relacionadas aos componentes da vacina. Então, a gente sabe que algumas vacinas têm clara de ovo, substância da clara de ovo em sua composição. Então, tem gente que é alérgica a ovo.
Então, elas vão ter essas exceções. Aí isso seria uma contraindicação. Mas alergia no geral, tenho alergia à poeira, tenho alergia a chocolate, tenho alergia, enfim. Isso no geral, tenho alergia a sabão em pó. Não é contraindicação de vacina. Internação hospitalar, tá? Só estive internado por infecção urinária, estive internado por pneumonia, né? Não tem nenhuma contraindicação, a não ser que o médico da internação recomende, né? Aí ele fala, olha, não toma vacina, tá? Mas fora isso, isso não é uma contraindicação. Os eventos adversos. As vacinas são constituídas por diversos componentes biológicos e químicos que, apesar do uso de processos de purificação, podem causar efeitos indesejáveis. Então, né, por conter várias substâncias, né, na produção aí da vacina, e ela passa por processo de purificação, esterilização, mesmo assim ela pode ter alguns efeitos. Então, os eventos adversos menos graves, como por exemplo a febre, são esperados sim após o uso de algumas vacinas. Geralmente nós somos comunicados, não é? Nós avisamos, mas pode haver eventos mais graves, tá? Então, quando, né, volta com a criança ou volta o adulto, com o local muito inchado ou drenando pus, muito infeccionado, enfim, precisa de atendimento médico e aí a gente faz uma notificação para a vigilância epidemiológica para falar sobre esse evento que aconteceu e aí eles dão a conduta do que fazer, se vai dar algum outro tipo de vacina, se vai observar o que vai fazer, tá bom? Os cuidados com os imunobiológicos, eu vou encerrar esse vídeo e aí a gente continua na segunda parte, porque se eu continuo mais de 30 minutos, não carrega, tá? Então, vou encerrar esse e aí já continuo no próximo.